Exepaz na Polícia Civil. Como policiais podem atuar nessa causa da proteção à infância? Como a polícia pode ajudar a proteger crianças e adolescentes para além do papel só de policial? E como você que não é policial, mas é professor, psicólogo, assistente social, enfermeiro, conselheiro tutelar, pode atuar com Exepaz? Seja muito bem-vindo a essa live Hora Exepaz, a nossa live aula semanal para falarmos sobre Exepaz, educação sexual, emocional e prevenção ao abuso sexual. Quase eu não consigo entrar, gente, o Instagram não estava querendo entrar, vocês acreditam? Não estava rodando aqui para começar a live, mas nós não desistimos. Por quê? Qual é o nosso slogan? Quando a missão é forte, desistir não é uma opção. Então a gente enfrenta essa internet do Brasil que não ajuda nós. Ou a internet do meu matinho que eu moro, né? Da minha chácara que eu moro. Mas que bom estarmos aqui hoje. Eu convidei uma maravilhosa policial civil, palestrante, Master Exepaz, realiza oficinas, né? Ela é facilitadora de oficinas em Exepaz para crianças, para adolescentes. E ela vai trazer muitos esclarecimentos para nós sobre o trabalho que realiza e como nós, enquanto profissionais, podemos fazer muito mais nessa causa. Eu convidei aqui a maravilhosa Débora. Deixa eu já chamá-la, gente. Já chamar. Enviado, convite enviado. Deixa eu só trazer mais para cá minha mesa. Chegou aí para você, Débora? Vamos ver se a Débora consegue entrar. Vocês, amores, como estão? Como estão? Vamos ver. Oi? Estão me vendo e ouvindo, gente? Coloca aí. Débora, mas eu já te convidei. Vou convidar de novo. Veja se chegou para ti. Vamos ver. Estão me vendo e ouvindo bem, né? Ana Paula, sim. Viviane, sim. Vamos ver. Conseguiu, Débora? Que eu já te mandei o convite. Débora não está conseguindo participar. Tá falando aqui para mim que você não está conseguindo participar, Débora. Vamos ver. Tentando, amores, para ver se ela consegue entrar. Aparece alguma mensagem para você, Débora? Se quiser mandar no WhatsApp, meu WhatsApp está aberto aqui no computador. Que aqui eu já te convidei direitinho, como sempre faço. Não sei se é alguma questão no Instagram, né? Porque demorou entrar essa live aqui. Que a gente sempre faz live com convidado, né? A Hora Exepaz. E aí eu quero saber se foi, Débora. Deixa eu ver se ela fala comigo. Você pode falar tanto aqui quanto no Instagram, tá? Ou no WhatsApp, que eu tô com o WhatsApp aberto aqui. Qualquer coisa, você pode fazer isso que a Eliane falou. Você pode sair e voltar. Se ela não conseguir, gente, agora vai. Peraí. Tudo bem. Eu não consegui pelo computador, então eu vou pelo telefone mesmo, tá? Ah, não, normalmente a gente faz pelo telefone. Muito bom ter você aqui, maravilhosa. Tia, tudo bem? Tudo bem. Gente, olha, consegui um horário com a Débora. Estou me sentindo privilegiada. Eu imagino, que honra. Ô, querida, muito bom ter você aqui. Se apresente pro Igualmente. pessoal, para o pessoal te conhecer. Tá, joia. Então, bom dia, boa tarde aí, dependendo do fuso, né? Eu tô um pouquinho mais cedo aqui. Eu sou Débora, eu sou policial civil já há muito tempo, né? Já há mais de 15 anos. E, Uau. assim, eu tô desenvolvendo alguns trabalhos já
Mas um pouco da minha trajetória aconteceu da seguinte forma. Quando eu entrei na polícia, e eu acho que para todos os policiais, todo ser humano, na verdade, a gente se comove, a gente cria bastante rancor e tal, para ocorrências que envolvem crianças, né? Então, por muito tempo dentro da instituição, apesar de eu não trabalhar especificamente com a investigação criminal, meu cargo é de datiloscopista, eu trabalhei numa cidade muito pequenininha e eu me envolvia bastante em todo Seu esse... áudio ficou distante. Agora tá melhor? Não, eu não sei se alguém ligou para você, alguma coisa aí, que às vezes acontece assim. Não. Ah, agora melhorou. Tá melhor? Agora Ok. sim. Então, assim, eu trabalhei em uma cidade muito pequena, menos de 20 mil habitantes, então, apesar de não fazer parte especificamente da parte de investigação em si, eu me envolvia bastante com a ocorrência, com as ocorrências, por ser um time pequeno, né? Então, a gente sabia muito de tudo que acontecia, a gente se envolvia, trabalhava junto, e essas ocorrências sempre mexeram bastante comigo, e chegou um momento que entrou a minha maternidade, e Hum, veio aquele pavor, né? Aquele medo. Porque eu já vi tanta coisa ruim, né? Já tinha visto tanta coisa ruim acontecendo. E eu olhei para minha filha e pensei, falei, meu Deus, como que eu vou proteger a minha filha disso tudo que eu já vi, disso tudo que eu já sei. Então, daí nasceu a minha vontade de procurar. Eu lembro que eu fiz a, a seu curso Paz. sim, Então, primeiro. abuso sexual, exatamente. Foi o primeiro curso que eu fiz. E, e aí eu vi aquilo lá, eu me interessei, eu fui aprofundar, eu falo, meu Deus, é isso que eu quero fazer, sabe? Eu preciso tirar de casa, não só a minha casa. Eu preciso ir além, né? Eu quero proteger a minha filha, mas eu percebi essa necessidade de levar adiante, de levar para fora, Ô, né? Débora, então você conheceu na internet e aí você viu no Instagram, aí eu lancei. Você lembra qual o número da sua turma do curso Paz? Nem existe Do, esse curso mais, gente. não lembro, Liliane, não me lembro, porque foi em 2020 que eu fiz, né? Ah, E então aí, você é turma 4, 5 ou 6. E por aí, aí. quando você fez o curso, você se deparou com um conhecimento que você já tinha antes ou não? Como foi para você fazer aquele Não, curso? Porque era um curso para pais, tá, gente? Não era para profissional, era para pais. exato. Como foi a sua experiência quando você entrou em contato com aquele conteúdo? Foi, assim, uma revelação, na verdade. Uhum. Porque a gente ouve muita coisa, Liliane, existe conhecimentos comuns que são passados, né, de geração a geração, pelas pessoas, né, só que não é nada baseado em ciência. E o que me conquistou, o que me deixou, assim, mais impactada, era que tudo você trazia a ciência, né, corroborando com todas as decisões, corroborando com todo o conhecimento que você passava para a gente sempre estava embasado em ciência. Então, assim, quando eu vi aquele conteúdo, eu pensei, eu falei, nossa, existe uma imensidão aqui que a gente não conhece nem nadinha, a gente só arrisca ali a superfície às vezes, e não conhece a imensidão, né, a profundidade desse assunto. Então, mesmo dentro da instituição, quando a gente vai fazer curso de formação, a gente não recebe nada tão aprofundado assim. E mesmo conhecimento que a gente recebe durante a formação, a gente recebe com relação aos procedimentos, a gente é mais especializado no dia a dia do que ser feito, né, dentro da instituição, como levar a ocorrência, enfim, todo o procedimento jurídico da coisa. Mas essa parte do desenvolvimento da criança, né? O que esperar ali pelas idades, algumas coisas que a gente acha tabu e depois percebe que é só a criança crescendo, se desenvolvendo, né? Exploração do corpo dela quando ela é pequenininha, a gente acaba, meu Deus do céu, o que está acontecendo que meu filho está mexendo aqui? Mas depois a gente vê que é esperado, é normal. Então, todo esse conhecimento, já no PAS, me chamou muita atenção, né? Eu fiquei bastante admirada com a profundidade que já existia lá.
Foi muito bom, assim, para o meu maternar e também para eu perceber que existia muito mais a ser estudado, muito mais a ser feito, é, não só dentro da minha casa, mas de maneira geral, né, para fora também. Foi muito bom, muito bom. E aí, quando você se depara, então, com a certificação, aí pronto, né? Que aí... Sim, Você é de qual turma da certificação, Débora? a certificação, eu sou da turma 5 da Cinco, certificação, né? Ah, tá. e aí quando você tinha lançado, começou, né, com a certificação Master EZ-PAS, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer essa certificação, mas como é que eu vou fazer essa certificação? E aí meu marido me empurrou, falou assim, pede para a instituição bancar para você. Aí eu falei, meu Deus, mas será? Ele falou, não, você já tem. Aí eu falei, tá certo, eu já tenho mesmo. E aí foi o que eu fiz. Eu fiz uma proposta, né, um requerimento, uma solicitação muito bem embasada, né, tanto pelo próprio desenvolvimento do trabalho da instituição. E na época o meu delegado, o doutor Azael, uma pessoa que eu tenho profunda gratidão, né, por tudo, ele assinou embaixo, falou, não, vai dar certo, fica tranquilo, vai dar certo, a gente vai colocar para cima isso daí, Que vai chegar lá em bom! cima na direção geral e vai dar certo. E deu. Que Então, bom! então, assim, a certificação para mim foi a instituição que pagou para mim e eu fiquei muito feliz porque, assim, a contraproposta deles foi de que eu fosse uma multiplicadora dentro da instituição. E é Perfeito, o que eu quero perfeito. fazer, é onde eu quero chegar, né? Então, eu quero muito poder chegar na academia de polícia como uma formadora, uma instrutora, para levar esse conhecimento todo que eu adquiri durante a certificação, porque a gente entende bastante dos protocolos, né, do desenvolvimento ali do inquérito até virar o processo, mas ainda falta muita coisa, e não só na minha instituição, mas de todos os lados, né, Leiliane? Todos nós, como adultos, a gente ainda não sabe o que fazer quando chega uma revelação ou quando a gente tem alguma suspeita. Então, tudo isso é muito importante, principalmente para os órgãos da rede de proteção da criança. Então, Exatamente. quando né, a certificação EZ-PAS, quando eu me deparei com tudo que tinha lá dentro, mais de 100 horas de certificação, né, mais de 100 horas de curso, eu falei, nossa, tem muita coisa aqui. E aí eu sentei e estudei, anotei, tenho dezenas de páginas e páginas, tudo anotado, todas as aulas, desde como reconhecer alguns sinais, né, até mesmo a parte mais técnica ali de desenvolvimento neuro da criança, comportamentos, e tudo, assim, tudo tão esmiuçado que não tem como não aprender, não tem como ficar em dúvida, né? E eu trouxe muito isso para dentro da minha profissão, no que eu pude ajudar, no que eu pude fazer, e faço fora também, né? Ainda quando eu estava na outra cidade, o meu chefe me permitia falar em nome da instituição com o CRAS. Então, eu juntava as crianças fazendo oficina, eu juntava as mães dessas crianças para fazer uma roda de conversa, né? Então, tudo isso foram portas que foram se abrindo, né? E eu acho que nada disso teria acontecido se, de repente, eu não tivesse essa experiência prévia. Porque uma coisa da segurança pública, Liliane, uma coisa de quando nós entramos na polícia, é que nós ficamos com os olhos bem mais atentos. Uhum. A maioria das pessoas não consegue ver, Sim, né? sim, sim. Por lidar, né, com muitas ocorrências nesse sentido. Então, ter essa visão de como as coisas acontecem me abriu muito a mente. E a certificação veio para encaixar e me colocar no lugar, sabe? Então, foi maravilhosa a experiência, assim, foi muito boa. E eu É, continuo estudando, né? A gente está sempre se atualizando, a gente quer sempre um pouquinho mais. Então, a gente está aí. eu admiro muito profissionais como você que são amantes realmente do conhecimento, porque muitos assim, já estou no meu cargo, estou fazendo o que eu fazer, os chefes já estão aprovando o que eu estou fazendo, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, acabou. Não, eu quero ir mais profundamente. Inclusive, você foi também
num congresso que falou lá, eu, nossa, que bacana, um policial civil aqui e tal. E você falou, gente, eu também sou Master Paz, enfim. Então isso inspirou outras pessoas, inclusive. Sim, E percebem, gente, o que a Débora está falando aqui, sendo policial civil, tem conhecimentos básicos que realmente eles não sabem. Por quê? Porque a formação da academia tem a sua academia de polícia, né? Tem o seu objetivo, e tudo bem. Agora, só que muitos ainda não é porque não querem, é porque não percebem a importância desses outros conhecimentos. Desenvolvimento, sinais, sintomas, como atender a vítima, levando em consideração seu desenvolvimento psicológico, emocional, cognitivo e tudo mais. Então, não pensem porque a pessoa é formada, não pensem porque é policial, porque é psicólogo, porque é juiz, porque é advogado que sabe sobre o assunto e só os leigos mortais não sabem. exato. Não, como eu já falei para vocês, eu tenho uma aluna juíza que falou, Liliana, eu não vi isso aqui nem no lugar de minha formação, nem no direito, nem para eu chegar no lugar de juíza. Então, é uma informação que eu tenho fé em Deus que vai chegar em todas as universidades brasileiras. É Exato. isso que eu luto, é isso É que eu luto importante, é muito para importante. nem existir certificação, já para todo mundo já sair da faculdade com tudo Sim. isso, sabe? Era o Então, ideal, né? Era o ideal, sim, certamente. sim. Ô, Certamente. Débora, mas conta pra gente assim, porque uma curiosidade mesmo da população em geral, como é que funciona o trabalho do policial civil nessas demandas como policial Uhum. civil, né? Porque você faz um Certo. trabalho como policial civil e Master EZPAS, que são oficinas e tal, mas que não está no Sim. escopo do policial. Você Sim. faz essa segunda milha, você anda a segunda milha aí. Mas no dia a dia do policial civil, como é lidar com essas demandas de abuso? Como chega? Como vocês trabalham com os casos? Lógico, dentro do que você pode falar aqui, né? Porque Uhum. tem a ética da polícia, enfim. Uhum. Como é que funciona esse papel do policial civil? Certo. De maneira geral, gente, a Polícia Civil, a natureza jurídica dela, o que quer dizer? O motivo da existência dela é investigação, né? Então, a gente só investiga alguma coisa que já aconteceu, né? A gente não vai ficar prevendo o crime, né? O futuro crime que não temos essa habilidade. Então, a Polícia Civil chega quando a violação do direito já aconteceu, né? Quando a criança já foi machucada, trazendo, né, para o nosso universo aqui de proteção, a Polícia Civil chega quando a criança já foi machucada, quando o direito já foi violado. Então, a polícia trabalha com investigação, né? E aí, o que nós precisamos para ter uma peça processual, né, de sucesso, um inquérito de sucesso, para ir adiante para o Ministério Público, para o Judiciário? A gente precisa de dois elementos fundamentais, que se chama autoria e materialidade. O que isso quer dizer? A autoria, eu preciso apresentar para o Ministério Público quem foi que fez o crime, né? Eu não posso simplesmente mandar uma notícia de crime, aconteceu isso, mas quem foi? Não sabemos. Então, a gente não tem a peça processual, não tem a quem, né, processar. E a materialidade é a prova daquela ocorrência, é a prova de que aquilo aconteceu. Então, vamos dar um exemplo aí de um crime contra patrimônio, né, um furto, um roubo, e digamos que você tem ali um suspeito, tal, você vai atrás e você encontra os objetos que foram levados. Você tem a prova ali de materialidade de que a ocorrência aconteceu. E aí vem a nossa dificuldade, né? Como a Leiliane já fala bastante sobre isso no EZPAS, no curso, na certificação, as marcas físicas são mínimas nas ocorrências. Então, a maioria dos casos de abuso não deixa marca física. Então, isso já prejudica um dos elementos mais importantes, aliás, um dos elementos fundamentais para que esse processo exista, para que esse inquérito exista, que é a materialidade. Dos dados, eu acredito que foi agora do último anuário publicado, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram mais de 60 mil exames sexológicos que foram feitos no Brasil, que foram, né, cadastrados, né, registrados no Brasil inteiro, e voltou o laudo positivo em menos de 10% deles. Ou seja, nós tivemos mais de 60 mil denúncias, e essas denúncias foram encaminhadas para fazer, né, o exame, só que menos de 10% voltaram com laudo positivo. Por quê? Porque eles vão verificar a conjunção carnal, né?
rompimento de ímen, hematomas, ou qualquer Fissuras, né? fissuras, ou qualquer tipo de marca que possa dar indícios de que ocorreu uma violência sexual ali. Mas, como a gente já abriu os olhos para isso, essa violência, na maioria das vezes, não vai deixar essas marcas. E aí, como que a gente faz essa investigação com o restante das crianças? Como que a gente faz essa investigação com o restante, né, das ocorrências que não vão voltar esse laudo positivo? Então, o Exepaz, para mim, abriu os olhos no sentido de quê? De que esse tipo de prova a gente não vai coletar no corpo, e sim no relato da criança. E é por isso que é tão importante todos os profissionais da rede, todos que trabalham com a infância, com a adolescência, todos que trabalham com vítimas, independente da idade, todos que trabalham com vítimas de crimes sexuais, é muito importante saber acolher e fazer uma escuta especializada. Né? Porque a gente evita ali uma série de perguntas sugestivas que podem, né, deixar em xeque, deixar em dúvida o depoimento, o relato da criança, da vítima. Né? Então, quando a gente se depara aí com casos que tomam os jornais, que tomam os noticiários, porque aquele depoimento foi contaminado, porque aconteceu isso, isso demonstra a falta de preparo de quem recebeu essa criança. E isso acontece para todos os lados, sabe? Não é uma instituição que falha, não é, somos pessoas que não sabem, que não tiveram o direcionamento de acolher, não tiveram o direcionamento de entender como perguntar, porque até para perguntar você consegue fazer isso de dezenas de formas, né? E aí, às vezes, uma maneira que você vai perguntar a vítima pode já se retrair, se recolher e, de repente, pensar que ela deu causa. Então, tudo isso demonstra, né? Então, a atuação hoje da Polícia Civil, ela encontra essa dificuldade nos crimes sexuais, principalmente os menores, criança e adolescente, por causa disso, porque a materialidade fica muito comprometida, porque todos os outros crimes a gente consegue ir atrás dessa materialidade para apresentar para o Ministério Público e para o Judiciário. Mas nos casos de crimes sexuais, principalmente os de crianças, a gente não tem essa marca física para falar, olha, tá aqui a prova que vocês precisam, entende? Então essa é a maior dificuldade. E aí essa criança ela vai ser acolhida ali, a cidade tem, né, a seu fluxo da rede ali, o fluxo ideal da rede, que cada cidade vai fazer ali, e essa criança vai passar pela escuta, essa escuta vai ser levada, né, para começar o inquérito policial ali, e no caso da Polícia Civil, a gente vai atrás de testemunhas, que também é muito difícil nesses crimes, a gente vai atrás de qualquer outro meio de prova, de gravações. Algumas pessoas conseguem apresentar gravações porque estavam suspeitando, e aí coloca ali e tal, mas isso não é a regra. Normalmente não é a regra. Então, é bem difícil, por exemplo, acontecer uma revelação espontânea dentro da delegacia, porque quando chega na delegacia, a ocorrência já andou ali por fora, né? Então, assim, é um crime bem difícil de ser investigado. Muito complexo, muito complexo. É Muito um complexo. crime complexo de ser evitado, principalmente quando não tem Sim, conhecimento. É um crime complexo para você atuar quando sabe que aconteceu. É isso. complexo de ser investigado, porque, por exemplo, teve uma vítima que foi muito tempo estuprada pelo padrasto, mas ele só fazia oral nela. E um oral Uhum, mais de lamber. Ela vai uhum. ficar o quê para a polícia Não investigar aí? fica, não fica Nada. nada, nada. Então, aí era a palavra da criança contra a da mãe, contra ele e tal. Isso, E acabou que não deu nada. Porque exato. a polícia precisa de materialidade. E acabou que essa criança depois falou: eu não sei, mas ficou provado depois que era que tinha. Sim. Assim, não provado para a polícia, mas estava provado para profissional de psicologia Uhum, aconteceu. Então, aí vai fazer o quê? Então, por isso, gente, que assim, trabalhar na prevenção é o caminho.
E sim, depois que acontece, o estrago tá feito. Aí só que como a rede não tem preparo, continua estragando. isso, É revitimizando a criança, e é promotor que fala uma coisa, juiz que fala outra, e a mãe é a doida que está inventando, e a criança é mentirosa, e o cara está sendo vítima, que estão destruindo a vida dele. Então, assim, é uma consecução de erro quando o assunto é violência sexual de crianças e adolescentes, que a sim, gente não consegue nem mencionar, assim, tudo que acontece, sim, sabe? Mas, quando você tem conhecimento, a história é outra. Não vai isso. ficar facinho, facinho, porque complexo é ponto final. Mas a gente vai ter direcionamentos mais assertivos. E um direcionamento assertivo significa uma criança salva do abuso e um abusador pagando pelo que fez, né? E nessa tua trajetória, né, trabalhando com essa tragédia, que é a violência, né? A polícia, como você falou, quando chega, já Já foi. aconteceu, É, já foi, já pega, como diz o nordestino, a bagaceira. já Né? bagaceira. Então, nessa trajetória, lidando com essas tragédias de violência contra criança e adolescente, você suscitou no seu coração o desejo de trabalhar na prevenção. E aí fala, você como policial civil, e até outros profissionais também, como você atua na prevenção, diretamente com a criança, diretamente com o adolescente, também com alguns profissionais ou pais, como está sendo o teu atuar com o EZPAS, que EZPAS, para quem não sabe, é Educação Sexual, Emocional e Prevenção do Abuso Sexual. Quais são as ferramentas que você está usando? Quantas pessoas você tem alcançado? O que você tem feito? Fala para a gente aqui, por gentileza. Então, meu trabalho de prevenção agora é assim, tudo com formiguinha, né, Leiliane? A gente sempre começa com aquele trabalhinho de formiguinha. Sim, claro. Então, assim, como eu disse, na cidade que eu trabalhei antes, é uma cidade muito pequenininha, então a gente estava muito próximo da população o tempo todo, né? Era aquele negócio assim de realmente todo mundo saber onde a gente morava e quando precisava de algum esclarecimento até batia lá na casa da gente, falava, ei, como é que é? Então a gente tinha bastante contato, né? E nesse contato a gente acabava conversando, eu encontrava, né, os adolescentes na escola, a gente conversava, né, sobre não apenas EZPAS, mas a parte de violência na escola, bullying, né? Porque isso tudo é trabalhado na certificação, né? Tudo isso a gente tem um módulo ali para poder aprender. E aí, qual que é a minha, como que está sendo o meu caminho hoje? Estou aqui de formiguinha com alguns colegas, a gente vai conversando, trocando uma ideia, porque eu acredito, Leiliane, que algo que é imposto normalmente já tem uma resistência. Sim, Então, a matéria. gente não convence ninguém, ou a gente não muda, né, a cabeça de ninguém, dizendo, olha, isso aqui que deu certo, isso aqui tá errado. Não é isso, né? Então, o que que a gente faz? A gente conversa, porque todo policial que você conversar, todo agente de segurança pública que você conversar, vai ter uma história. Vai ter uma ocorrência que ficou na cabeça e que não sai, virou chiclete ali. E que se você mencionar o crime, que se você mencionar, né, o abuso sexual, criança, vai clicar na cabeça dele naquele momento. Todo Sim, mundo sim. tem. E isso potencializa muito quando você é pai, quando você é mãe, porque é uma coisa que a gente já, né, visualiza os filhos ali, é um negócio de louco. Então hoje eu tenho conversado com muitos colegas, muitos profissionais com quem eu trabalho já mudaram, assim, já a maneira de pensar, e aí o que que eu estou fazendo agora? Eu estou investindo para me inserir na academia, né? Eu quero poder virar instrutora aqui da academia de polícia, para eu chegando lá conseguir alcançar esse volume maior, né? Tanto das novas formações, dos novos policiais que ingressarem na instituição, né? Um próximo concurso, enfim, quanto atualizações, né? Que a gente faz ali sempre alguns cursos de atualizações. Então, tudo isso pode passar para os profissionais. E, mas o que que a gente vai trabalhar de prevenção na Polícia Civil, sendo que o negócio já aconteceu? A gente consegue trabalhar para a polícia ser mais próxima desse cidadão, sabe? A gente ter um olhar mais clínico para situações até do nosso cotidiano e a gente percebe, fala, nossa, mas aquilo está estranho. E a Sim, gente sim. consegue atuar antes ou chegar antes só por entender melhor a dinâmica disso tudo, de como isso acontece. Então, essa parte, além, é claro, de saber acolher uma vítima ali e tudo, né, para evitar uma revitimização e tudo mais, todo Perfeito. aquele processo.
Então, hoje meu trabalho está de formiguinha, mas assim, me preparando para alcançar mais, sabe? Alcançar um lugar melhor, um lugar maior, não é nem melhor, é um lugar maior de pessoas para ouvirem e para a gente trocar essa ideia. Porque eu não sou dona da verdade, não sou dona da razão, e tem muita coisa que eu aprendo ainda hoje dentro da minha instituição. Muita coisa que eu não sabia, métodos, ou eu ainda escuto, eu ainda aprendo. E o mais legal é conseguir fazer essa troca, né? Eu Uhum. levar aquilo que eu sei, aquilo que eu estudei, e também ouvir aquilo que o colega fez, aquilo que o colega estudou. É realmente essa troca que a gente ganha, que a gente cresce, né? Dessa forma. Menina, mas olha, eu tenho pedido muito a Deus, sabe? Para que cada Master Paz ocupe o lugar que ela tem que ocupar. E eu não tenho dúvida que o teu lugar é se tornar essa instrutora Que na bom, amém. academia. Amém, recebo. Porque você tem noção, gente, um policial preparado é outro nível. E assim, eu tenho policiais que me seguem, tenho policiais que são alunos, sim, inclusive você é uma. Ok, mas a gente precisa chegar em massa. Então, se você faz uma formação dessa, você chega em massa. É, Que outras academias podem se espelhar e podem pegar como projeto para eles também. Sabe? E assim, e participar de todas as formações. Eu fiquei muito feliz que eu vou até fazer live com ela semana que vem. A perita, a perita, da formação? sim, a Silvana, Aham, ela é Master Exepaz e agora ela está na minha mentoria Rocha Mentoring, né? Eu estive com ela, a gente conseguiu falar com o presidente do Conselho Regional de Medicina que e legal. com a presidente do governo da SBP Paraíba, Sociedade Brasileira de Pediatria. E ela dá aula para os peritos que são formados, entendeu? Então você falou, Legal. me deu a Silvana na hora, né? Sim, Ela vai. Próxima sim. quinta-feira é com ela a live, inclusive. Inclusive, eu marquei com ela e marquei contigo. Eu misturei as datas. Aí eu disse, Silvana, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, foi muito engraçado. Dá vontade de ter as duas, né? Eu falei, Silvana, eu pensei que era dia 10 e eu marquei contigo dia Podia 12, não sei o participar quê. às 3, não tem problema não. Vamos. Aí, aí eu falei assim, meu Deus, porque ela vai formar justamente os peritos que vão fazer os exames sexológicos. Sim, E eu já recebi várias vítimas que sentiram o exame sexológico outra violência. é. Pela forma de, ok, é roupa, não tem um acolhimento, não tem, Já sabe? É é só aquele negócio invasivo, né? mecânico. É, já é Você pode vir invasivo. com todo o afeto, assim, todo o cuidado, mas já é invasivo. Já é Agora invasivo. imagine do tipo das vezes falar assim, isso realmente aconteceu, você tem certeza? Do policial perguntar, você tem certeza que aconteceu? O médico perito, a médica perito perguntar, você tem certeza que aconteceu? É, Olha, cuidado, porque aqui não tem nada, e não é, sei o quê, enfim. E aí ela falou assim, Leiliane, e eu formo os peritos, os novos peritos, e eu levo tudo lá de Exepaz para eles, assim, eu destrincho, eles falam, meu Deus, a gente nunca viu uma formação assim. E eu fiquei muito feliz por isso, porque a gente tem que alcançar esses lugares, entendeu, sim, Débora? Precisamos. precisamos. Então, é muito difícil você chegar nesse lugar da academia? Então, acho que não. Acho que não. Eu só preciso mesmo juntar os meus certificados. Na verdade, eu já fiz isso. Eu estou esperando a resposta agora, né? Eu já mandei o meu currículo, estou esperando a resposta. A gente vai ter, esse ano mesmo, eles já anunciaram que vai ter algumas formações, né? E estou Maravilha. aguardando. Já mandei, fiz a minha parte, mandei meus certificados, mandei minhas horas de estudo todas e atualizações de currículo, né? E agora estou aguardando, estou esperando, né? Tá, Ai, tá lançado. gente, vamos torcer por isso. Quem tá aqui na live, gente, torce por Amém, isso, ora por isso, amém. reza por isso. Vamos, porque, olha, ter um Exepaz na formação dos policiais. Eu já É fiquei tão muito feliz bom, de ter uma Exepaz na formação dos peritos, é porque o muito bom. conhecimento muda tudo, muda toda a Muda. perspectiva de atuação. Sabe uma coisa que você estava falando, da questão da fala, né, da vítima ali no exame e tudo? Eu lembrei de algumas situações comigo mesmo. Não necessariamente ali da questão sexual, né, abuso e ocorrências sexuais, mas a forma que a gente pergunta algumas coisas. Por exemplo,
quando alguém vai registrar uma ocorrência, eu mesma já fiz isso em algumas ocorrências, então eu fui registrar uma ocorrência ali de um furto, alguma coisa, a pessoa relata, né, o que aconteceu, como aconteceu, o que foi subtraído, ali que foi levado, e a gente às vezes entra no automático, o piloto automático, até falei isso numa formação com os professores da creche aqui que eu fiz no final de janeiro, foi maravilhoso. E o piloto automático às vezes é um problema, porque Sim. ele vai ajudar a gente ali em coisinhas do nosso cotidiano, mas em alguns momentos ele pode atrapalhar. E aí no piloto automático a gente pergunta, foi só isso que aconteceu? Foi só isso que aconteceu? Foi só isso que Uhum. aconteceu? E aí esse piloto automático pode ir quando você está registrando a ocorrência de uma vítima de abuso sexual. E aí lá na Isso. certificação, as frases de nunca falar para a vítima, né? Então eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, né? Imagina, de repente, chegar uma vítima para mim e eu, no piloto automático, perguntar: foi só isso que aconteceu? Porque não é uma pergunta, falo assim, não é uma pergunta minimizando o relato da pessoa. E sim no sentido de entender se tem mais alguma coisa para ela acrescentar. Sim, Mas sim, sim. até isso, a gente tem que ter jeito de perguntar. Exato. Porque se eu falo, foi só isso que aconteceu? A pessoa, nossa, Só? Aí eu disse só. só, né? E Não, aí, na ficou. verdade, o que eu deveria falar é: você tem mais alguma coisa a acrescentar? Você quer, né, dizer mais alguma coisa? Então, assim, todo esse tato, todo esse jeito, é isso que precisa ser trabalhado também. Todos nós profissionais, às vezes, a gente entra nesse piloto automático Sim. e ele pode ser um problema, eventualmente, ali, né, para lidar com Uhum. alguma vítima, com alguma situação. Não só parte da segurança pública, mas toda a rede, né? Toda a rede ali que faz a proteção da Sim. criança, todos os profissionais, assistentes sociais, conselheiros e todos. Às vezes a gente entra nesse piloto automático e é um negócio que, igual estão falando aqui, é um detalhe que não é um detalhe, mas que a gente vai no automático, pelo cotidiano, por fazer todo dia e acaba saindo, né? E nem sempre é uma maneira de diminuir a dor da pessoa, é mais uma forma errada de se expressar. Exato. E aí, tendo esse detalhe em mente, sabendo disso, né, a gente se policia muito mais. A gente presta muito mais atenção nesse acolhimento, nessa conversa, né, que a gente faz com essa pessoa. Tá Então, vendo, gente? A policial se policiando, é isso a aí. polícia acontece muito. Então, até teve uma pessoa que falou assim pra mim, Leiliane, mas é muito proformes, é muito. Ai, não pode falar isso, não pode falar isso. Nenhuma frase fez diferença, não. Eu falei, olha, É, faz muita diferença. tá, Uma coisa é você, né? Meu esposo, o avô dele, morreu com câncer nos ossos, então, às vezes, triscava, quebrava, sabe? Assim, assim, qualquer fratura, qualquer coisa. E ele falando do trabalho que era para virar, para ele fazer as necessidades dele e tudo mais, para não quebrar, para não, enfim. E aí eu peguei esse exemplo, eu falei assim, olha, imagina alguém que está com câncer nos ossos, tem aquela questão de ossos de vidro, enfim. Você pegar, você chamar essa pessoa para conversar é de um jeito, você pegar essa pessoa no colo é de um jeito. é, Agora você falar comigo, Leliane, vem cá, você me puxa, eita, tá bom, mas não vai me machucar, não vai sim, quebrar algo em mim. Então sim, você às vezes conversar com outra pessoa que não sofreu a violência, às vezes a frase não vai impactar tanto, mas para quem já está todo quebrado, exato. Pode ser o gatilho então, que precisa, né, para entrar exatamente. num redemoinho ali e trazer tudo de volta. Então, realmente, eu sempre falo assim, quando eu faço alguma palestra, ou alguma formação, qualquer coisa, eu sempre falo, gente, entendam que a gente calça sapatos diferentes. E Sim, só quem calça o próprio sapato sabe onde aperta. Nossas trajetórias são exatamente. diferentes, nossas histórias são diferentes, nossa construção familiar é diferente. Então, aquilo que não me abala pode ter um impacto diferente em você e Exatamente. vice-versa. Então, é essa sensibilização que a gente precisa ter ao lidar com o outro, né? Eu acho que esse é o Perfeito. segredo. Perfeito. Amores, nós estamos caminhando para o final. Meu Deus, como passa rápido. Meu Deus, passa muito rápido. E eu quero saber se vocês têm alguma dúvida para trazer aqui para a querida policial civil, Master Débora. Vocês têm. Quem tiver alguma dúvida, coloca aqui agora. Nós temos 5 minutinhos.
Olha só, atenção profissionais da segurança pública. O MJ disponibilizou pela Sinasp, EAD, cursos voltados à violência em muitos aspectos, inclusive sexual e infantil. Abraço a todos. Obrigada, Suzy. Obrigada pela informação. Tem Muito mesmo, tem bom. mesmo. Sempre chega alguma atualização, uma pós-graduação, inclusive, fiz uma pelo Ministério da Justiça também no ano passado. O Ministério da Justiça está investindo aí nessas capacitações, né, dos profissionais da segurança pública, é muito importante fazer mesmo. Sim, sim. E essa não é só para, mas é profissional da segurança pública. Ah, é da segurança pública. Todos os profissionais da segurança pública. Uhum. Suzy, tu é da segurança pública também, Suzy? Porque eu acho que você é Masters e Paz, porque essa sua foto aqui eu acho que foi lá no Congresso. Tá Vai ser aparecendo a paredezinha, né? foi lá no Congresso. Deixa eu ver aqui. Só previne quando existe a motivação, que é quando acontece. Quando ninguém acredita na criança, é triste. É muito É, triste mesmo. Sempre acreditar na criança, gente. Sempre. E acreditar na criança não quer dizer é, que você está dizendo que aconteceu. Né? Não, você vai ouvir acreditando, ouvir. E aí vão ter outros pontos a serem investigados pelos órgãos, né? Como a polícia, delegado e tal. Mas não é ouvir, deixa eu ouvir, mas olha, não sei, não, acho que não aconteceu, não, mas eu vou ouvir. Não é nessa perspectiva, tá? exato. Ah, É Suzy, estar bombeiro. aberto, né, Liliane? Estar disponível, ser um adulto disponível para essa criança falar. Se você mostra sua disponibilidade, sua abertura, ela vai confiar para te falar. Mas se você já se tranca, se você fica ali mexendo no telefone, para falar, tô ouvindo. Aí ela não vai sentir segurança para se abrir, né? É justamente isso. Exatamente. Débora, surgiu uma pergunta aqui, ó. Como agir quando o abusador é um adolescente, por exemplo, um irmão? Você já pegou casos assim? Olha, de irmão eu não me lembro nenhum caso, mas né, teve ocorrências dentro da família, primos, né? E aí, quando a gente lida com adolescente, é importante entender ali também que o adolescente ele não recebe o mesmo tratamento do processo penal, né, que um adulto. Então, o adolescente ele vai responder pelo ECA, ele vai ser, como medida máxima, ele vai ser internado, né, no centro lá, no CASE, Fundação Casa, aí cada estado tem um nome, né, que é uma medida socioeducativa, ele vai ficar internado. E aí, tudo isso vai depender da própria ocorrência, né. Mas aí, olhando agora, depois das EPAs, quando chega um adolescente, né, que seria o autor ali de um crime sexual, eu já penso o que levou esse adolescente a esse ato, né? Então, tem que entender também que a adolescência, pela legislação, vai começar a partir dos 12 anos. Então, Sim. aconteceu alguma coisa. Uma criança de 11, uma criança de 10, uma criança de 10, uma criança de 8. A gente não vai nem falar em crime ou em ato infracional, porque não existe, né? Não vai existir nenhum tipo de penalização abaixo de 12 anos. Sim, sim. Mas aí a gente vai ter que entender o que aconteceu, o que levou aquelas crianças àquele momento, né? O agressor, a criança que agrediu, o que levou ela a fazer aquilo? Ela foi exposta a alguma coisa? Ela viu alguma coisa? Ela presenciou alguma coisa? Fizeram isso com ela, né? Verdade. Então aí eu acredito que é aí que entra um trabalho já para olhar além do que foi noticiado, né? E não apenas olhar ali a ocorrência, então, porque a ocorrência chegou, vamos resolver a ocorrência aqui e tal, mas e por que chegou até aqui? O que aconteceu, né? É outra Então, visão, né? exato, exatamente. E aí sim, quando a gente fala de adolescentes acima de 12 anos, aí já existe, né, a possibilidade do ato infracional análogo ao crime de estupro, né, é o nome compridão, assim, mas é assim o jurídico mesmo. E como medida máxima, esse adolescente ele pode ser internado, né, uma medida socioeducativa de internação. E para isso é determinação do juiz e tudo, então, assim, todo meio de prova vai tentar ser coletado, e aí a gente entra nas mesmas dificuldades de antes, né?
foi uma violência que deixou marca, entendeu? Então tem tudo aquilo. Mas o adolescente acima de 12, ele pode sim ser encaminhado à delegacia, né, junto ali com o conselho, família e tudo, e pode responder pelo ato infracional, pode ser internado também, né? E aí existem muitas nuances, né, Liliane? A gente sabe que quando isso acontece, por exemplo, algo intrafamiliar, que é muito mais comum, inclusive, essa violência intrafamiliar, às vezes a própria família nem comparece à delegacia. Quando eles sabem que estão acontecendo alguma coisa, eles já tentam abafar, né? Exato, exato. Separa os primos, que, né, não sei o quê. Então, é bem baixa a notificação desses abusos intrafamiliares. Bem baixa mesmo, né? Até estou vendo a Rita falando que considera que o adolescente é um sujeito em desenvolvimento, exatamente, é um sujeito em desenvolvimento. Então, assim, trabalhar com adolescentes, né, na parte da segurança pública é sempre um desafio, porque você tem Verdade. toda uma história ali atrás, né? É. Você tem todo um contexto e a gente precisa entender esse contexto também, né? E assim, Então, muitas pais e mães, por exemplo, você tem seu filho de 12, 13 anos, como já acompanhei casos assim, não foi só um, uhum, vários mesmo, vários, gente. E aí esse menino abusa a irmã de, eu vou contar aqui um caso verídico, tá? Abusa a irmã de 5 anos. E ele tira foto, faz vídeo e vende esses vídeos para esses sites, para esses abusadores, ok. Esse menino é um menino maravilhoso, mas foi para esse lado aí, influência, né, rede social, jogos. E aí se descobre esse abuso. Os pais, eles amam esse menino, eles, enfim, não vou nem dizer quanto nós pais amamos os filhos, né? E aí, essa mãe, esse pai fala assim: olha, vamos cuidar aqui, vamos tratar da nossa filha, não vamos gerenciar, porque eu não quero que nosso filho seja internado. uhum, Por quê? Eu atuei numa fundação Casa, que lá não chamava Casa, chamava Casem. uhum, Gente, é bem complicado. sim, É muita violência que eles sofrem. Lá tinha um ritual de quando o menino chegava, eles encostavam o menino na parede, isso na hora de dormir, colocavam um colchão por cima dele e era esmurrado um monte de tempo. E o colchão era só para abafar o colchão fininho. Era para abafar esse barulho aqui, ó. Você vai colocar. Aí muitos pais pensam, eu vou colocar meu filho no lugar onde tem menino que matou, é, tem menino que está envolvido com droga até aqui. uhum, E aí os pais eles entram num conflito muito grande quando esse sim, abuso é intrafamiliar, um irmão mais velho. E eu quero dizer para sim, vocês que infelizmente esses casos têm aumentado. sim, Só do que chega para mim tem aumentado esses casos. Então, é urgente a gente trabalhar a prevenção, a sim. educação sexual em casa. E por quê? Porque depois que acontece, a mãe e o pai falam, Eliana, eu faço o quê? E agora? Eu sou louco de colocar meu filho. Só que, eu falei, só que não pode ficar assim, porque se não faz nada e tal, esse menino pode ter isso ratificado e continuar sendo um abusador, um grande abusador. Por quê? Porque não teve nenhuma consequência. Uhum, uhum, Entendeu? Ah, tá, sim, eu vou mandar meu filho para fora de casa, porque minha filha uhum, não suporta ver meu filho. E eu vou mandar para onde? Meu filho precisa de apoio, minha filha. Então, assim, gente, e eu saber que isso se torna mais comum me dói demais. é, Porque eu é fico olhando os verdade. meus filhos e eu fico falando, meu Deus, se acontecer uma coisa entre eles. Eu entendo esses pais, só que O que nós faríamos, né? Sim. como profissional, eu oriento que tenha a denúncia, sim, que Uhum, seja realizada a notificação do caso, até para a rede atender esse adolescente, a rede, sim. porque muitos não têm dinheiro para fazer acompanhamento psicológico, então muitos vão precisar de psicólogos, outros vão precisar de cumprir medida protetiva. Muitas vezes Uhum, o juiz, para o adolescente, ele não vai colocar uma medida socioeducativa, ele vai mais para o lado da medida vai, protetiva, dependendo do isso. caso. Outros não, realmente é medida socioeducativa, que infelizmente o que eu conheci não é socioeducativa, Sim, o sistema falha demais. é. Né? Então, assim, são muitos furos. Quando a Então, gente fala bastante. de proteção à criança e adolescente, são muitos furos em
todos os setores, em toda a rede. Tem rede que funciona mais redondo? Tem. Tem. Mas na maioria, a gente tem que melhorar no básico. Então, assim, para quem fez a pergunta, é um desafio sim, mas não pode, a família jamais, gente, pode entrar nessa de vamos resolver a gente aqui. Não pode. A família não tem aptidão para isso. Não tem aptidão para isso, para resolver sozinho. Nós profissionais, é tanta complexidade, imagina a família É. resolver ali. O que acontece? A criança menor sente que é culpada, sente que não aconteceu nada com o abusador, continua tendo medo, pesadelos, enfim. É um sentimento também, um sentimento de inferioridade que cresce nessa criança que foi a vítima, porque minha dor não importa. Exato. Não aconteceu nada com ele, então minha dor não importa. O que torna ela ainda mais suscetível para outros, né? Torna ela Exato. ainda mais suscetível para outros episódios, infelizmente. É como se a gente normalizasse. Isso. Aconteceu, tá bom, tá bom, tá bom. Já passou. Como teve uma mãe falou pra filha, passou, minha filha, passou. Eu atendi essa É, menina adulta, né? E ela me exato. contando como a mãe agiu. Tá bom, ele fez, não vai fazer mais. Se ele fizer, ele vai apanhar, vou quebrar os dentes dele e não sei o que. Eu vou ficar mais de olho em você. Você dorme com a gente, mas acabou. Não precisa tocar nesse assunto. O que passou, passou. A gente não fica remoendo as coisas da vida, não. A gente vai bola É. pra frente. Ela com 8 anos. Oh, meu E, Deus. Pois é. e isso afastou ela da mãe, do pai, porque o pai, aquele bananão, não fez nada, nem tocava no assunto. E ela bem falava, meu pai era bananão em tudo, Leliane, tudo, tudo. Assim, que bananão foi o termo que ela usou para ausente que estava em casa, não se responsável por nada, nem colocar comida dentro de casa. Então imagina tanta violência que ela sofreu. E Sim, aí na muito. adolescência, ela resolve falar na escola. E aí foi outra revitimização, né? E aí É. ela chega agora no consultório adulta em pedaços, né? Então Aquilo que é assim, abafado não morre, né, Leiliane? O que é incha, abafado, né? ele incha, exatamente. Ele cresce. Até o momento que Exatamente. vai estourar. Vai estourar. Exatamente. É. Então, é realmente delicado, assim. Eu participei de um workshop esses dias atrás com duas alunas suas, a Rafaela e a Paula. Ai, Elas, maravilhosa! elas idealizaram o workshop Caminhos da Proteção. Como elas têm bastante experiência na ponta da lança ali, né, com a rede e tudo, eu entrei, né, fui participar também como ouvinte, e, nossa, foi uma troca de ideias muito, muito boas. E aí a gente estava comentando que nos livros e nos estudos a gente tem situações preto no branco, né? Se acontecer X, você faz Y, e assim a gente tem a equação perfeita. Mas aí entra esses casos. As Meu Deus, o que que eu vou fazer? peculiaridades, né? As peculiaridades. Então, ai meu Deus, o meu filho fez com a minha filha, e agora o que que eu vou fazer? Então, assim, esse workshop foi muito bom para a gente discutir os caminhos que a gente tem para, né? Então, vamos fazer a denúncia, mas e o que mais? O que que a gente pode fazer com esse adolescente? Continuar acompanhamento, né? Continuar com psicólogo. E deixar muito claro que ele cometeu um crime, né? Exatamente, A lei exatamente. fala que é ato infracional, e tudo. Sim, Isso, é ato infracional exatamente. juridicamente falando, mas é crime na É crime. sociedade, Sim, né? exatamente. Ai, gente, eu queria ficar mais, mas tenho que levar os meninos na escola, porque meu marido não tá em casa. Eu queria ficar mais. Mas, assim, tudo que discutimos aqui só fica muito claro, tanto que o conhecimento que forma profissionais para atuarmos na proteção e também depois, na intervenção depois que acontece, são fundamentais, porque Sim, até depois que acontece, a gente pode proteger de muitos traumas, né? A gente pode muito. encaminhar para os tratamentos que devem ser feitos, a gente pode ter segurança para isso. E Sim. muito mais ainda a gente se debruçar sobre a prevenção. Em 30 segundos, Débora, qual é a última mensagem que você deixa aqui para os profissionais que estão aqui nos assistindo, que você considera importante? Bom, vamos lá. 30 segundos. É assim, gente. Quando a gente pensa em instituição, às vezes a gente pode pensar em algo muito inalcançável. Meu Deus, como que eu vou trabalhar com a instituição, né? Mas a gente tem que lembrar que a instituição ela é feita de pessoas, Uhum. pessoas. Então, se a gente consegue alcançar as pessoas dentro dessa instituição, eu creio muito que algo pode ser mudado na base, Sim. sabe? Porque a instituição é feita pelos profissionais. E quando a gente vai mudar a nossa postura
como profissional, quando a gente muda a nossa postura, quando a gente muda nosso pensamento e o nosso olhar para essas crianças, para essas vítimas, a gente consegue um dia mudar a instituição também. É isso. Perfeito, maravilhosa, adorei. Não queira entrar na instituição grande. Entenda que a instituição são pessoas. Você alcança uma ali lá dentro da instituição, você vai contando espaço. E precisamos chegar nas nossas lideranças da rede. E isso está acontecendo todo dia através dos Masters e Paz. E vai acontecer com você, eu tenho certeza. Amém. Porque Deus já prometeu. Amém. Muito obrigada, querida. Obrigada, Foi gente. ter você aqui. Obrigada, Leiliane. Tudo que você trouxe pra gente. Obrigada. Vou postar essa live, vai ficar salva pra vocês. E você que quer ser Master e Paz, vem com a gente. É só procurar, vai lá no direct, eu quero ser Master e Paz. Tem uma oportunidade única pra você vir agora. E vamos juntos com conhecimento, né? Ciência, amor e força Amor sempre. E força. Beijo, tchau, queridos. gente. Obrigada. Tchau. Obrigada.